A torcida do Atlético, cara, está muito assustada e com razão. Aí os caras vão falar, não, vocês ficam procurando pauta para ficar batendo, mas que motivos a gente tem para falar o contrário? E falei com a pessoa do Atlético, eu falei assim, olha, nós estamos a 20 dias do início das atividades, pro início da temporada. E aí? Perguntei, e aí? Tem nada ainda não. Treinador, estão avaliando contratações de jogadores. É difícil. Porque, Everton, tem contratação que leva 90 dias para ser concretizada. Espero que não leve 90 dias, senão o cara vai jogar só o brasileiro. Eu bati o ano inteiro no planejamento atlético. Um ano inteiro. Desde lá de março até junho, quando faltou jogador para jogar no brasileiro. Eu critiquei o planejamento atlético. Fala galera, saudações atleticanas, bora para mais um vídeo, mais um corte do Galo com as últimas notícias do nosso querido Clube Atlético Mineiro. Bora conferir aqui galera, um trecho que eu separei para vocês, onde os donos da bola têm um longo debate aí sobre a atual gestão do Galo, galera. Os comentaristas, a torcida, todo mundo aí meio cabreiro e um pouco aí insatisfeito com a demora nas tomadas de decisões aí no clube, muitas insatisfações, poucas certezas, indefinição de treinador, nenhuma chegada de novos atletas até o momento e vai se criando um clima bem tenso, galera. Bora dar uma olhada aqui na grande crítica que a imprensa mineira está fazendo aí aos atuais donos e diretoria do Clube Atlético Mineiro. Bora conferir as notícias do Galão, se inscreva, deixa o like e partiu. Então, o Atlético está confuso. Confuso ou lento? Ou as duas coisas? As duas coisas. Quando você é lento para trabalhos, te mostra confusão. Insegurança. Você, cara, a gente não sabe quem vai ser o treinador do Atlético. Você coloca em xeque Acho que podemos ter uma grande gestão. Surpresa? Hã? Você acha que podemos ter uma grande surpresa? Veja bem, eu não penso em nada daquelas coisas. Não. O Luiz Castro, pra mim, assim, bobagem. Não, uma grande surpresa não é um grande nome. Não posso tratar como bobagem não, viu, Elton? Uma grande surpresa é um grande nome. O Atlético não traz ele. Não. Ele pode não vir, não tem problema nenhum ele não vir. Mas você fala por causa dos valores? Não pode deixar de sonhar, cara. Tem que tentar. Por causa dos valores. Não é deixar de sonhar, mas não tem reforço. Porque é o seguinte, que eu vou poupar também vamos lá. E o telespectador de ouvir algumas coisas. Lá há umas 2 semanas, o Thiago disse aqui que os nomes, os principais eram Luiz Castro, Sérgio Carvalhal Conceição e Sérgio Conceição. Aí começou a surgir um assunto que o Cuca estava no radar. Pronto. Você já falou tudo. Fala esses nomes novamente, Thiago, por favor. Luiz Castro, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal. Eram os 3 nomes que eu tinha certeza. Agora fala o que você falou. Aí que o Cuca estaria no radar. Cabe nessa conversa. Eu falei com o Cuca. Pronto. Falei com o Cuca quinta, falei com o Cuca sábado. Aliás, teve falei com o Cuca o sexta-feira sábado passada. O Cuca estava entre a alegria da filha que estava casando e a tristeza de um parente dele lá, que sofreu um grave acidente de moto. No mesmo dia, no dia do casamento, esse parente, não sei se é sobrinho, acho que é sobrinho dele, sofreu um acidente muito grave de moto lá. E falei com o Cuca agora, há meia hora. Estava ali fora, falei com o Cuca. O Cuca me disse, reafirmo, ninguém do Atlético me procurou e eu não recebi uma ligação sequer de alguém do Atlético. E, sinceramente, eu acho que o Cuca falou isso para outras pessoas também, tá? Sinceramente, me cansa um pouco esse lance de ser sempre a 4ª opção. Sabe que é a bola de segurança que a gente falou aqui? E nem essa é a 4ª então, opção. Assim, o que me cansa é o Atlético sempre colocar o nome do Cuca na roda. Deixa o Cuca descansar, normal. Deixa a história do Cuca normal. marcada. Cara, mas vem cá, se tornou um negócio assim, eu vou fazer comparação com outro time, então mas eu não gosto de fazer isso. Mas o técnico demitido no América, qual o nome que se falava? Givanildo. Opa, olha só que legal, tá vendo? O Cuca virou esse personagem. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. Ok, e deixa ele lá. Eu adoro o Cuca. Eu tenho um respeito gigantesco. Você preferiria hoje o Sérgio Conceição ou o Cuca? Eu tenho uma ótima relação. Não vai relação fechar com o Sérgio Conceição. Preferir. Eu não tô dizendo que vai. Eu tenho uma ótima relação com o Cuca. Eu não tenho problema nenhum com o Cuca. Eu estou poupando, é o Cuca. Por que poupando o Cuca? Você acha que é ruim? Não é ruim pra ele. Em maio ele vai falar que tem que ir embora, cuidar da netinha, da filha. Sempre vai ficar com esse negócio de o Cuca campeão da Libertadores, o Cuca é campeão de 2021, sempre vai ficar com isso. O Garcia sempre é o fantasma de puxando o cara. Nós estamos com uma questão aí que o Grêmio
Inclusive, a informação era de que o Filipão havia fechado com o Grêmio e indicado o Carilli. Aliás, tem tudo a ver, né? Uma retranca desgraçada dos dois. E que teria indicado o Carilli, mas que a rejeição foi tão grande e não aceitaram a indicação, teriam rechaçado a indicação do Filipão, e com isso o Filipão disse que então eu não vou. A informação que hoje de manhã eu estava vendo um grupo de WhatsApp lá e tal. Beleza. Aí o Vasco da Gama, tudo indica que o Renato Portaluppi vai treinar o Vasco. Aí agora, vindo pra cá, me atolei ali naquele engarrafamento ali na Mutuca e falei com a pessoa do Atlético. Eu falei assim, olha, nós estamos a 20 dias do início das atividades. Os jogadores estão de férias já faz 10? 8 de dezembro, 20 e poucos dias. 8 dias. Pro início da temporada. E aí? Perguntei. E aí? Diretor de futebol? Tem nada ainda não. Treinador? Estão avaliando. Contratações de jogadores. É difícil, porque, Everton, tem contratação que leva 90 dias para ser concretizada. Espero que não leve 90 dias, senão o cara vai jogar só o brasileiro. Né? Então, o que acontece? Você está vendo, Garcês? A torcida do Atlético, cara, está muito assustada, e com razão. Aí os caras vão falar, não, vocês ficam procurando pauta para ficar batendo, mas que motivos a gente tem para falar o contrário? Eu bati o ano inteiro no planejamento do Atlético. Um ano inteiro. Desde lá de março até junho, quando faltou jogador para jogar no brasileiro, eu critiquei o planejamento do Atlético. Do nada mudou. Tá desiludido. Nada mudou. Você tá assim. Nada mudou. Você tá. Eu tô mais desanimado pessimista. ainda. Muito pessimista. Você acha que 25 vai ser um ano duríssimo? Cara, quando você faz o planejamento do ano que vem, você já tem que olhar isso em outubro. Nós estamos aqui no final de dezembro, não tem nem técnico. Gente, o Atlético nem a que grama vai foi contratar jogador, definida. você precisa montar um elenco. Se você nem sabe o esquema de jogo que você vai usar. Nem a grama do estádio, se vai ser artificial, porque não tem Scarpa tá técnico, não desanimado tem mesmo, reforço, tipo assim, não tem eu não sei, direção. vou continuar, porque nem sei o que vai acontecer jogar aqui, Comembol. Daqui um mês tem um Atlético e Cruzeiro. Vai ter Tem um Atlético e Cruzeiro daqui um mês. Lá nos Estados Unidos. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa, um grande atleticano, que falou comigo assim, sabe quando, me falou que agora, eu fico doido pra falar quem é, mas não posso. Sabe quando que a barriga vai doer de verdade? Quando o Cruzeiro falar assim, ó, atenção, China Azul, toma o Gabigol, que deve ser dia 1º de janeiro. Ou 2, no dia do aniversário. Toma o Gabigol aí, pay. Atenção, no mesmo pacote, toma o Dudu aí, pay. Porque segundo o Thiago Fernandes ali, com essa mudança no período contratual, que o Dudu vem mesmo para o Cruzeiro. Então, dia 2, mete Dudu e Gabigol numa tacada só e talvez até o Soteldo, porque eu falei com uma pessoa, o Thiago falou com outra, e as duas não negaram o Soteldo. Tá. Imagina só dia 2, o Cruzeiro anuncia o trio. Mas e daí? Porque o Galo tem que contratar um time porque o rival contratou? Não estão nem aí. Não sei que eles vão fazer. Você não é daqui, é impressionante. Você vive em que mundo, cara? O que, cara? Você vive em que mundo? Você acha que não tem relação? Você acha que numa cidade igual a nossa? Mas pela verdade, isso não é um planejamento sério. Isso não é uma cidade igual a nossa. Isso não é um planejamento sério. Não tem que ser montado um time porque o polarizado. É totalmente totalmente polarizado. Não tem. Você acha que quando o Cruzeiro monta um timaço, uma seleção, isso não respinga no Atlético? Cara, Gabriel, você tá vendo em que mundo? Não encosta em mim, não tô encostando em você. Não encosta em mim que eu não estou encostando. Fala, mas não toca. Quer falar comigo, pode falar, mas sem encostar. Agora o ponto... Não encosta. É verdade. Desculpa, peço perdão. Não, tá tranquilo. Mas, vamos no sério. Eu discordo respinga, cara. Bem-vindo, aqui ó, bem-vindo à aldeia. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Ele não sabe. Você é nascido e criado em Belo Horizonte. Ele não sabe que você sabe exatamente como funciona isso aqui. Presta atenção que eu tô te dizendo. Você é um maluco, cara. A torcida do Atlético vai ficar pistola. Vai Peraí, calma. saco. Você tá sofrendo a ejaculação precoce do Eltim. O Ericão tá até ali pra levar no médico agora pra tratar. Doutor Leonardo. O homem nasceu de 4 meses aqui. Se o Cruzeiro começar a meter dinheiro... Você não tá entendendo o que é isso, não. E vai. Nós falamos aqui, 350 pila. Vai meter de montagem de time pra 2000. O Cruzeiro quer ganhar. Quer dizer, é difícil. Eu também quero um monte de coisa, né? Mas... Só que você tem que planejar para... Quando você tem uma ideia, vamos ganhar a Sul-Americana, então a ideia é essa, então eu preciso fazer o quê? Os caminhos para chegar até lá são esses aqui. O Cruzeiro vai meter 350 pau para contratar e montar um timaço em 25. Eu acho que pelos nomes o torcedor já está imaginando, né? E o Atlético nós não sabemos nada até agora. HG, mas rapidinho, quarta-feira passada foi quando você falou, tá fechado. Tá há 2 meses assinado o contrato, quarta-feira.
O Atlético, então, tem até dia 3 de janeiro para conseguir arrumar um nome incrível para que no dia 3 de janeiro possa colocar o Gabigol, o Soteldo não é isso, e Dudu não é na isso. cabeça. Você não entendeu. Você não entendeu. É pensando na próxima temporada. O Atlético tem a próxima temporada inteira para contratar e montar um time forte. E aí independe de quais serão os nomes. Eu até acho que o Atlético precisa de um cara do patamar do Gabigol, porque pra mim ele tem um cara já nesse patamar. Mas tem que tirar mas ele precisa montar tem que ter alguém pra dividir o protagonismo. Ele precisa de pontas. O Atlético precisa contratar pontas. Não dá pra chegar na final da Libertadores um lateral tendo o Palácios e o Alisson como as únicas opções pra ponta. O Atlético precisa contratar um lateral direito. O Atlético precisa de um volante, precisa de zagueiros. E cadê esses caras? É isso. Mas isso que eu tô cobrando, Gabriel. E aí quando você vê o time adversário, o time rival, dia 3 de janeiro, o torcedor atleticano enxerga o time rival tendo um timaço, uma seleção, porque o Cruzeiro está montando uma seleção. O torcedor vai reclamar, ele vai chiar, e com razão. É normal. O que é isso? A diretoria reativa. Normal. Não é ser reativo, é entender que seu adversário. É entender que seu adversário está montando um baita time, um time competitivo, para disputar as mesmas competições que você. O Cruzeiro está montando uma grande equipe para disputar as mesmas competições que o Atlético. Mineiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Atlético, nesse momento pelo menos, ele me parece inerte. Velho, ele me parece numa inércia completa. Só o fato do Atlético não ter um treinador já me preocupa. A falta de convicção, não existiu convicção na demissão do Milito. A forma que foi, o jeito que foi, faltando uma rodada, foi pela situação, foi pela pressão. E já uma pressão que o Atlético já tinha segurado durante todo o tempo. E aí, quando o Milito entrega a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores, a diretoria do Atlético falou assim, tá vendo, torcedor, como eu tinha razão em mantê-lo? Aí acontece o deslize do Campeonato Brasileiro, ou o desastre do Campeonato Brasileiro, a diretoria fala assim, faltou um jogo, vou te mandar embora. Ué, eu não entendi não, você segurou no pior momento da temporada, e aí no final você, não estou fazendo campanha pró-Milito, mas eu estou só passando isso para o torcedor entender que falta convicção. Então qual convicção que o Atlético tem para buscar um treinador? De novo vai fazer aquela planilha, falar de objetivos, de meta, disso, de manter um treinador para ter projetos, e aí a gente semana passada colocou que a máquina de moer treinadores, de 2020 para cá são 7, 6. 7. Sampaoli, Sampaoli, Turco, Cuca 2 vezes, e vai. E vai, o Atlético vai fazendo isso. Qual que é a convicção do Atlético? Eu perguntei a essa fonte hoje assim, tem alguma informação de convite para executivo que poderia ser aquele cara que é do City, Carlos Santoro. Carlos Santoro. Aí essa pessoa me disse, não. Aí eu falei, mas Rodrigo Caetano, aliás, eu confirmo, tá, a informação. Confirmo a informação de uma reunião ocorrida no Rio de Janeiro, entre pessoas da cúpula do Atlético. Quando eu falo cúpula, gente do Atlético, tá? Numa reunião com o Rodrigo Caetano, no Rio de Janeiro, para saber das possibilidades. Isso aconteceu, eu não sei se quando o Atlético foi jogar com o Vasco ou com o Fluminense pela Copa do Brasil. Ou Libertadores. Porque jogou Libertadores. Uma foi para um e foi eu não sei se foi em um desses dois jogos. Ou foi no segundo contra o Vasco, ou no primeiro contra o Fluminense. Um desses dois jogos. A reunião aconteceu lá, eu confirmo, inclusive hoje pela manhã, eu conversei com 2 pessoas que participaram da reunião, tá? Então, não será ele, descarta isso aí, não será o Rodrigo Caetano. Esquece. Ele não vem, tem outros motivos também, mesmo que o Atlético chegue lá, queira pagar a multa dele e tal, tem outros motivos que a gente já falou disso aqui. Aí você olha para o mercado, se não é o Carlos Santoro, se não é o Rodrigo Caetano, quem vai ser? Porque eu perguntei, quem está planejando? O Vitor, o Rafael Menin e o Rodrigo Weber. Peraí, que é o cara que é o diretor do SIGA, né? Que é o diretor do SIGA. Uma pergunta. Já existe entendimento que o Atlético precisa desse CEO, desse diretor de futebol, e o Vitor seria tipo um braço? Seria isso? Pelo que eu tenho de informação, sim. Porque o Rodrigo... Pode. Não, o Rodrigo chegando, vou dar um exemplo do Rodrigo, ou um novo gestor, um cara que já tem muito tempo nesse trabalho, ele seria, na pirâmide, ele estaria acima do Vitor, que hoje é o diretor de futebol, ele não é o CEO de futebol.
Hoje essa função fica a cargo do Bruno. O Bruno é um CEO... Ele convida. Isso, é um CEO do clube. Isso. Do clube. Esse cara que o Atlético procura é para ser o CEO do futebol. Do futebol. Cuidar de futebol. Do futebol. Que o Atlético tanto precisa, não é isso? Isso. É isso. Então, Sabe quem eu buscaria? Quem? Klaus Câmara. Já falei isso uma vez ótimo aqui. nome. Ótimo nome. Tava no Cruzeiro, ele tá no Santa Clara. O Santa Clara hoje é o 4º colocado do Campeonato Português. 4º colocado do Campeonato Português. Orçamento bem modesto. Não dá para comparar o orçamento do Santa Mas ele Clara viria? com... Ah, viria. Pode ter certeza. Klaus que é um ótimo nome. Ótimo Cara, nome. porque assim, é óbvio que morar na Europa, trabalhar em Portugal, trabalhar num clube que hoje é o 4º colocado, tudo isso é atraente, né? É. Ele chegaria aqui no Atlético, que é bem difícil, bem complicado, mas é um projeto que eu imagino com um orçamento maior do que ele teria estando à frente do Santa Clara. Só trazer uma... O Santa Clara não vai chegar aqui e contratar os principais jogadores do futebol brasileiro, por mais que lá seja o pagamento em euro. Essa informação do Everton confirma que o Vitor era realmente o estagiário. Só para lembrar também que... Isso confirma que realmente ele era o interino, né? Para ocupar a vaga que não tinha ninguém para colocar. Tampão. Antes chegaram até a avaliar Paulo Brax, tá? Lembra quando, fevereiro do ano passado, chegaram até a avaliar Paulo Brax depois da passagem trágica. Verdade. Cara, ó, que não foi muito preocupante, boa, não tem nem assim, técnico, não tem diretor de futebol. Quando você... Eu acho que tem alguns sustos que você passa na vida, né? Sabe que você tem um problema de saúde, chega no médico, ó, se você continuar fazendo isso aqui, Vai dar seu merda. caminho é esse aqui, né? Me preocupa muito, depois de tudo que aconteceu na reta final. Ah, mas tudo demanda tempo. Não, tudo bem. Tomara que o Atlético daqui a pouco nos surpreenda com um grande nome. Por que eu acho que se vier um grande nome, e tomara que aconteça, por exemplo, vamos imaginar que ele chega a um acordo, não sei como, com o Luiz Castro. Aí eu acho que passa uma ponta de otimismo, porque o Luiz Castro, ele não toparia uma vinda para Minas Gerais se não fosse por um projeto que não é só financeiro. Ah, eu vou para lá, mas qual o orçamento que vocês têm? Isso. Porque se virar para o Luiz Castro e disser assim, não, Por isso você acha que o Luiz Castro não vai? a gente te paga, Tá vendo? Tem caso dele. a gente te paga o que você quer, mas o nosso orçamento aqui vai ser de 50 milhões. Ele vai falar, gente, precisa nem de falar, brincadeira, coitado não do vem. torcedor. Porque ele faz uma Não ligação vem. pro Tchatcho Kudê, ele faz uma ligação pro Filipão, faz uma ligação pro Milito. Todos prometeram jogadores para eles. E não cumpriram. Não cumpriram. Não cumpriram. E olha, Acho que o Filipão e o Milito não, mas o Cudê, prometeram. Mas o Filipão chorou Prometeram depois. sim. O Milito foi claro na coletiva. Desculpa, o Cudê. Cudê. Foi Não, claro. o Cudê Inclusive, sim, eu até o critiquei. Cudê concordamos. Prometeram. Mas o Filipão, o Rodrigo prometeram Caetano para o falava- Milito também. Falava abertamente, o Rodrigo Caetano falava abertamente quando o Filipão era o treinador do Atlético. Falou, cara, a gente não vai contratar muita gente, não é bem assim. E com o Filipão nem O contratou. Filipão até elogiou o elenco na época. e no Milito, Só que no final ele reclamou. entregaram É. aquele documento pra Só ele. que no Falou, final não, ele reclamou. não vai ter contratação, meu irmão. Só que no final ele reclamou, A Thiago. história não é bem essa não, Thiago. Não, mas é que o que Thiago, aconteceu foi isso. tudo verdade bem, é acho que a essa. gente sabe. O documento a gente viu. Ninguém Não, contou pra sim, gente. que a gente Vazou. sabe. Mas E a gente prometeram viu o para ele, documento. mas prometeram para ele sim que dariam reforço. Agora, Deram também. é o que nós falamos, né? A promessa era de equacionar em 24 e contratar em 25. Agora já mudou. Agora os já rumos, mudou. né? Só que lá atrás, quem montou o planejamento ainda foi o Rodrigo Caetano, né? E aí, na temporada, o Rodrigo Caetano sai, o Vitor assume. E aí, chegaram as duas finais, muito além do que o próprio clube imaginava, faturou acima do que o clube imaginava, mas o risco... E outra coisa, o risco foi muito grande. Aquele pênalti do Arana lá, se o árbitro dá aquele pênalti ali, poderia mudar os rumos do jogo. Foi pênalti, sabe? Aquele que o Arana... Que nem aquele do Léo Silva lá contra o Tijuana. Então é o seguinte, e aí o Atlético passou tanta dificuldade na última rodada, com o risco de um rebaixamento, que eles estavam com tanto medo, que cercaram a arena lá com aqueles tapumes lá e tal. Você vai viver isso de novo em 25? Mas eu posso te lembrar de uma situação de safadeza que o Atlético não aprendeu com os próprios erros. 2004. 2004, o Atlético montou um elenco mediano, correu o risco de rebaixamento, escapou na última rodada, vencendo a equipe do São Caetano por 3-0. O que aconteceu em 2005? Né? Caiu. Então, assim, o Atlético, na história dele, ele já cometeu erros em um ano e aprontou algo pior no próximo ano.
Então, que o Atlético e que a torcida seja capaz de cobrar nos momentos certos, e quando a gente fica aqui falando a respeito disso, a gente não está pegando no pé dele, não. Não é pegar no pé, não. É chamar atenção. Eu vou até falar, quem ama, cuida. Quando você chama a atenção de alguém, é porque você está preocupado com o que pode vir lá na frente. E o Atlético, os erros desse ano em planejamento e convicção que não existiu, são assustadores. E quando você chega no dia 18, 10 dias depois de um sufoco que o torcedor do Atlético passou, tendo um interino no banco, que jogou ainda mais responsabilidade para o Lucas nesse momento, e parabéns para o Lucas, que sempre assumiu o Atlético em dificuldades pegou e foi bem. Parabéns para o Lucas Gonçalves. Então, é isso que essa gestão tem que se preocupar. Quando a gente está aqui, seria um absurdo se eu chegasse aqui, qualquer um de vocês, e começasse a falar assim, essa gestão do Atlético tá boa, é isso aí mesmo, tem que ficar fazendo sem treinador mesmo, 10 dias, não tem que pensar no planejamento da próxima temporada. Aí, pode me mandar embora daqui, ué. Porque o dia que eu chegar aqui e bater esse palma para um planejamento ruim, pode me mandar embora. Agora, quer aplausos? Quer confete? Acerta. Contrata, eu não sei se vocês pretendem contratar, eu acho até que pelo que eu escutei hoje, não sei, vai ter o tal do CEO do futebol, se vai ser 1, 2, 3, 4, 10, 14. No Botafogo são 14 pessoas no scout trabalhando. E muito bom. 14 pessoas no scout. São todos muito bons. Eu não sei quantos são no SIGA, não. Vocês têm essa informação? Não sei. Consegue descobrir aí pra nós? Agora. Pessoas? Então, quer dizer, eu não sei. Mas quer aplauso, quer confete, é só acertar. O torcedor do Atlético está muito preocupado com a temporada do jeito que terminou e como ela está se desenhando. Mas calma, né? Vamos esperar, porque só daqui 20 dias começa. Tá tranquilo, vai na paz, vai na fé, que o tempo vai esperar. O tempo é generoso. Agora, generosa também é a Ego, porque tem lançamento e tem promoção nova na... Galera, vai se criando um clima terrível na imprensa mineira, hein, galera? Os donos da bola aqui largaram o aço para cima da atual gestão e diretoria do Galo. Não aliviou para os donos, não aliviou para o Vitor, não aliviou para o Siga. Galera, o negócio tá feio. Mas e aí, galera? É uma impaciência da imprensa? É uma impaciência do torcedor? Qual é a sua opinião sobre esse atual momento do Galo? Acha que essa indefinição aí, ou essa demora de tomadas de decisões do Galão da Massa está dentro do prazo? Acha aí que os caras aí estão sendo um pouco precoce demais? Qual é a sua opinião sobre isso, a sua percepção de torcedor do Galo? Comente aqui nos comentários desse vídeo, galera. Você gostou desse corte? Lembre-se que aqui a gente sempre traz as notícias do Galão da Massa para vocês. É só se inscrever, deixar aquele like e ativar as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal Atleticano React, beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele likeão, se inscreva, um forte abraço. E aqui é Galo, e, pô, vamos acordar, hein, Galão da Massa.